Minha traders, vou falar que para hoje o dólar nesta sexta-feira 11 de abril, o que ele está mostrando? Bom, é o seguinte, aqui é uma região de máxima e aqui é uma região de mínima. Aqui no meio não se entra, tá? Não entre aí, espera eu tocar um desses pontos para ver o que vai fazer. Na região de máxima a gente vai pensar em venda e na de mínima nós vamos pensar em compra. Isso é a princípio, só que é o seguinte, caso por causa das notícias que está acontecendo com guerra tarifária, etc., obviamente o mercado mudou tudo do que estava sendo projetado. O que a gente não sabe? Ele se acomodou? É verdade o que ele está mostrando agora ou não? Então é o seguinte, caso, tá? É uma alternativa, o que o mercado está mostrando. Caso esta subida do dólar aqui, ó, for um pullback, provavelmente ele rompe aqui essa mínima. Ele não vai fazer um fundo duplo. Caso, né? A princípio. Então, dá para afirmar? Não, não dá para afirmar. O que a gente tem que ver? Candle a candle, o que vai acontecer? Essa que é a verdade, porque se caso, preste atenção, se caso esse movimento de ontem foi um pullback e foi o final do pullback, neste ponto aqui, o que vai acontecer? O dólar, o alvo do dólar é muito para baixo. Aí você vai, pô, mas é possível isso? Putz, é possível, mas ele tem um alvo, você tem uma ideia, de 200 pontos para baixo daqui, ó. Desse ponto aqui, ó. Caso ele não passe daqui. Então o alvo é 200 pontos para baixo. Beirando lá o mais ou menos 200 pontos. Deixa eu ver, dá mais ou menos. Deixa eu ver aqui que dá. 200 não. 100 e pouco. Dá lá para os 5.700 mais ou menos. É isso mesmo. Lá para os 5.700. Ó, o alvo. 5.700 mais ou menos, tá? Vai de uma vez só? Pô, não dá para saber. E como é que vai fazer? E se realmente é isso? Mas é isso que ele tá mostrando. Aí vai falar, putz, meu, vai cair ainda mais 100 pontos? E se ele fizer essa terceira perna para baixo, não vai ser o fundo do dólar não, tá? Ele vai depois dar uma recuada para fazer depois a última perna para baixo ainda. Mas isso a gente tem que ficar muito esperto com as notícias aí, porque não dá para saber se foi só, se o mercado ele só está se ajustando ou se realmente ele está numa tendência para baixo do dólar, tá? Então a gente tem que ficar muito cuidado. Então vamos supor, de repente o preço vem aqui, ele defende aqui dólar, dá para você tentar uma venda, né? Aqui eu fico meio cabreiro se ele vier aqui, fizer uma defesa e voltar. Pode acontecer? Lógico que pode, tá? Então tem que ficar muito esperto aí, porque ele tem uns pontos que ele pode defender, ó. Ele pode vir aqui defender, sabe? Mas que eu ficaria mais tranquilo? Qual que são os pontos? É esse aqui, ó. Para mim, isso aqui são os pontos chaves, ó. Aqui, não entre neste meio aqui, ó, tá? Não entrem. A partir desse ponto aqui, ó, fiquem esperto, porque aqui estamos numa mínima. Pode ser que na mínima a gente vai pensar em compra. Só que se caso realmente isso aqui for um pullback, mesmo aqui não se compra. Compra só aqui, tá? Como que você vai saber se isso aqui for pullback? Pô, se ele descer aqui, vai embora. E aí você tem que ficar cercando o preço, né? Se ele fizer uma... não conseguir entrar em nenhum lugar aqui, porque a partir, ó, aqui tem um ponto, ó,
Essa região tem um ponto de venda e essa aqui tem repolho de venda. Nessas aqui eu pensaria em venda. Aqui tem esse ponto que é a X. E tem esse ponto aqui, mas aqui eu já pensaria tudo em venda, ó, tá? Se ele rompesse aqui, defendesse e viesse para baixo, eu venderia. A partir desse ponto aqui. Agora se ele vier aqui e defender, você não vai entrar em compra? Ah, eu tento entrar uma compra aí se tiver um stop curto. Aí eu tento uma compra aqui, tá? Mas aqui é primordial que a gente vai saber realmente o que vai acontecer ou não vai acontecer, tá bom? É o dia de hoje? Não sei se vai ser hoje. Se vai acontecer alguma coisa hoje ou não vai, ou se ele vai ficar nesse range aqui, ó. De repente ele fica até lateral aí também. A gente não dá para saber, então vamos aguardar as pontas, tá? Aguarde as pontas. Pelo menos é o que eu indico. Olha, ele vai ter uma resistência aqui, ó. Nesse ponto. Nesse ponto. Mas isso não quer dizer que é entrada, né? Como eu falei aqui, ó, evita entrada. Tem que esperar esses pontos aqui, ó. Então X, tá bom? É aqui, ó. Para baixo. Mas com muito cuidado, né? Tem que ver quem realmente vai defender, vai descer. O mercado é soberano. Você vê que o dólar apontava completamente para a posição que era para cima, de repente mudou tudo. As ações, mudou o mercado inteiro, mudou o ciclo. Agora a gente tem que ir com cuidado, ver o que vai acontecer, tá bom? E hoje é sexta-feira, tomem cuidado, às vezes o volume abaixa um pouco, né? Tomem muito cuidado aí. Querem aprender como que eu analiso tudo isso aqui? É só vir fazer meu curso, tá bom? Um abraço, fique com Deus, tchau, tchau.